Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o preço? Lucas 14, 28. O Senhor Jesus Cristo nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló professava ter religião. Seu marido era um homem justo, como está em 2 Pedro 2,8. Ela deixou Sodoma com ele no dia em que Sodoma foi destruída. Olhou para a cidade que havia ficado para trás, e isso contra o mandamento expresso de Deus. Ela morreu no mesmo instante e transformou-se em uma estátua de sal. E o Senhor Jesus Cristo a destaca como um sinal de alerta para a igreja. Ele diz para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene se pensarmos na pessoa que Jesus cita. Ele não nos ordena lembrar de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, ou de Sara, ou de Ana, ou de Ruth. Ele aponta alguém cuja alma se perdeu para sempre. Ele conclama: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene se considerarmos o assunto sobre o qual Jesus está falando. Ele fala sobre a sua segunda vinda, quando virá para julgar o mundo. Ele descreve o terrível estado de despreparo em que muitos serão achados. Ele está pensando nos últimos dias quando diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene se pensarmos na pessoa que a proferiu. O Senhor Jesus é uma pessoa cheia de amor, misericórdia e compaixão. É aquele que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Ele podia chorar por uma Jerusalém incrédula e orar pelos homens que o crucificaram. E mesmo assim, ele acha que é bom lembrarmos das almas que se perderam. Ainda assim, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene, se pensarmos nas pessoas para as quais ela foi dada pela primeira vez. O Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos. Ele não estava falando, se dirigindo aos escribas e fariseus que o odiavam, mas a Pedro, Tiago e muitos outros que o amavam. Mesmo assim, Jesus acha bom dirigir esta advertência a eles, até mesmo para eles, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene, se considerarmos a maneira como foi transmitida. Ele não disse simplesmente: tomem cuidado para não seguir, preste atenção para não imitar, não sejam como a mulher de Ló. Ele usa uma palavra diferente, ele diz: lembrai-vos. Ele fala como se todos corressem o perigo de esquecer deste assunto. Ele estimula a nossa memória preguiçosa. Ele nos ordena manter este exemplo diante da nossa mente. Ele exclama: lembrai-vos da mulher de Ló. Proponho que examinemos as lições que a mulher de Ló pretende nos ensinar. Tenho certeza de que sua história está cheia de instrução útil para a igreja. Os últimos dias foram colocados diante de nós. A segunda vinda de Jesus se aproxima. O perigo do mundanismo está crescendo a cada ano na igreja. Que estejamos munidos de defesas e antídotos contra a doença que está ao nosso redor e de algum modo fiquemos familiarizados com a história da mulher de Ló. Há 3 coisas sobre esse assunto que pretendo colocar diante da nossa mente de maneira ordenada. Os privilégios religiosos dos quais a mulher de Ló desfrutou. 2. O pecado que a mulher de Ló cometeu. E 3. O castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. Então, em primeiro lugar, os privilégios religiosos dos quais a mulher de Ló desfrutou. Primeiro falarei desses privilégios. Nos dias de Abraão e Ló, a verdadeira religião salvadora era rara na terra. Não havia Bíblias, nem ministros do Evangelho, nem igrejas, nem folhetos, nem missionários. O conhecimento de Deus estava limitado a umas poucas famílias favorecidas. A maior parte dos moradores da terra estava vivendo em trevas, ignorância, superstição e pecado. Talvez nem mesmo um entre 100 tenha recebido um bom exemplo, uma companhia espiritual, um conhecimento completo e uma advertência clara, tanto quanto a mulher de Ló. Comparada às milhares de criaturas semelhantes a ela em sua época, a mulher de Ló era uma mulher favorecida. Ela tinha um marido piedoso, através do seu casamento com Ló. Abraão, o pai da fé, era o seu tio. A fé, o conhecimento e as orações destes 2 homens justos não lhe eram segredos. É impossível que ela tenha habitado em tendas com eles por um longo período, sem saber quem eles eram e a quem serviam.
A religião não era apenas uma ocupação formal para eles. A fé era o princípio que regia a vida deles e a motivação principal de todas as suas ações. A mulher de Ló deve ter visto e conhecido tudo isso. Este não era um privilégio insignificante. Quando Abraão recebeu as promessas pela primeira vez, a mulher de Ló estava lá. Quando ele edificou um altar próximo à sua tenda entre Betel e Ai, a mulher de Ló estava lá. Quando seu marido foi levado cativo por Quedorlaomer e libertado através da intervenção de Deus, ela estava lá. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abraão trazendo-lhe pão e vinho, ela estava lá. Quando os anjos chegaram a Sodoma e advertiram seu marido para fugir, ela os viu. Quando eles os tomaram pela mão e os guiaram para fora da cidade, ela estava entre os que eles ajudaram a escapar. Digo uma vez mais, esses não foram privilégios insignificantes. Ainda assim, que efeitos esses privilégios produziram no coração da esposa de Ló? Praticamente nenhum. A despeito de todas as suas oportunidades e recursos da graça, a despeito de todas as advertências especiais e mensagens recebidas do céu, ela viveu e morreu ímpia, impenitente, incrédula e sem a graça. Os olhos do seu entendimento nunca foram abertos. Sua consciência nunca foi despertada e vivificada. Sua vontade nunca foi trazida a um estado de obediência a Deus. Suas afeições nunca foram de fato colocadas nas coisas que são do alto. Ela mantinha aquela aparência de religião por causa do costume e não por causa do que sentia. Isso era um disfarce desgastado para agradar as pessoas com quem convivia, mas não provinha de nenhuma noção do seu real valor. Ela fazia o que os outros ao seu redor faziam na casa de Ló. Ela se amoldou aos costumes do seu marido. Ela não fez nenhuma oposição à religião dele. Ela se entregou passivamente para seguir os passos dele. Mas em todo esse tempo, aos olhos de Deus, o seu coração estava em pecado. O mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Nesta condição foi que ela viveu e nesta condição foi que ela morreu. Em tudo isso, há muito a ser aprendido. Veja uma lição neste texto que é da maior importância nos dias de hoje. Você vive em um tempo em que existem muitas pessoas semelhantes à mulher de Ló. Venha e ouça a lição que o seu caso quer nos ensinar. Aprenda então que possuir privilégios não salva a alma de uma pessoa. Você pode ter vantagens espirituais de todos os tipos. Você pode viver em pleno fulgor das riquezas de oportunidades e dos recursos da graça. Você pode desfrutar do que há de melhor em termos de pregações e ensinamentos. Você pode habitar em meio à luz, ao conhecimento, à santidade e às boas companhias. Você pode conviver com tudo e isso ainda permanecer sem ser conversão e, no final, estar perdido para sempre. Ouso dizer que essa doutrina parece muito dura para alguns. Sei que muitos imaginam que não precisam de nada, senão de privilégios para tornarem-se cristãos decididos. Reconhecem que não são o que deveriam ser no presente, mas argumentam que a sua situação é difícil e as suas dificuldades são muitas. Deles um marido piedoso ou uma mulher piedosa, deles companhias piedosas ou um mestre piedoso, deles a pregação do evangelho, deles privilégios e só depois disso eles caminharão com Deus. Isso tudo é um engano, é uma completa ilusão. É preciso algo mais do que privilégios para salvar almas. Joabe era o comandante do exército de Davi. Gease era servo de Elias. Demas era companheiro de Paulo. Judas Iscariotes era discípulo de Cristo. E Lote uma mulher mundana e incrédula. Com exceção de Ló, todos esses morreram em seus pecados. Foram para o inferno apesar do conhecimento, das advertências e das oportunidades, e todos nos ensinam que não é só de privilégios que os homens precisam. Eles precisam da graça soberana do Espírito Santo. Que possamos valorizar os privilégios, mas não descansemos inteiramente neles. Que possamos desejar os benefícios deles em todas as nossas ações, mas que não os coloquemos no lugar de Cristo. Que possamos usá-los com gratidão, se Deus nos conceder, mas cuidemos para que produzam algum fruto em nosso coração e em nossa vida. Se eles não produzem o bem, geralmente produzem grande dano. Cauterizam a consciência, aumentam a responsabilidade, agravam a condenação.
O mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que faz com que a árvore viva cresça, faz com que a árvore morta seque e a prepara para ser incinerada. Nada endurece mais o coração do homem do que a familiaridade infrutífera com as coisas sagradas. Digo, uma vez mais, privilégios somente não tornam uma pessoa cristã, e sim a graça soberana do Espírito Santo. Sem ela, homem algum jamais será salvo. Peço aos membros das congregações evangélicas do presente que notem bem o que estou dizendo. Você vai à igreja do pastor A ou do pastor B. Você acha que ele é um excelente pregador. Você se deleita com seus sermões. Você não pode ouvir qualquer outro e sentir o mesmo conforto. Você tem aprendido muitas coisas desde que começou a frequentar o ministério dele. Você considera um grande privilégio ser um dos seus ouvintes. Tudo isso é muito bom. É um privilégio. Eu seria grato se pastores iguais ao seu fossem multiplicados por 1000. Mas afinal, o que você tem em seu coração? Você já recebeu o Espírito de Deus? Você está com o coração capturado pela beleza de Cristo? Se não recebeu, você não é melhor do que a mulher de Ló. Peça aos empregados de famílias religiosas que notem bem o que estou dizendo. É um grande privilégio viver em uma casa onde reina o temor a Deus. É um privilégio ouvir as orações da família pelas manhãs e noites, ouvir a palavra de Deus exposta com frequência, ter um domingo sossegado e poder ir à igreja sempre, ouvir a palavra de Deus, observar o descanso dominical e frequentar a igreja são coisas que você deveria buscar quando está tentando arrumar um trabalho. São as coisas que realmente tornam um emprego agradável. Salários altos e trabalho fácil nunca compensarão o fato de se estar constantemente cercado pelo mundanismo, pela profanação do dia do Senhor e pelo pecado. Mas tome cuidado para não ficar contente com estas coisas e viver despreocupado. Não suponha que você, com certeza, irá para o céu pelo fato de ter todas essas vantagens espirituais. Além de participar de privilégios religiosos, você precisa ter graça em seu coração. Caso contrário, no momento, você não é melhor do que a mulher de Ló. Peço aos filhos de pais cristãos que notem bem o que estou dizendo. É um privilégio muito grande ser filho de um pai e uma mãe piedosos e ser criado em meio a muitas orações. É uma bênção receber o ensino do Evangelho desde a mais tenra idade e ouvir sobre o pecado, a respeito de Jesus Cristo e o Espírito Santo, sobre a santidade e o céu, desde o primeiro momento em que podemos nos lembrar de algo. Mas tome cuidado para que você não permaneça estéril e infrutífero nos fulgores desses privilégios. Acautele-se a fim de que o seu coração não permaneça endurecido, impenitente e mundano, a despeito das muitas vantagens que você usufrui. Você não poderá entrar no céu por meio dos méritos da religião dos seus pais. Você precisa comer do pão da vida por si próprio e ter o testemunho do Espírito em seu próprio coração. Você precisa ter o seu próprio arrependimento, a sua própria fé e sua própria santificação. Caso contrário, você não é melhor do que a mulher de Ló. Eu oro para que todo cristão professo, nos dias de hoje, possa guardar essas coisas em seu coração. Nunca esqueçamos que os privilégios somente não podem salvar nossas almas. Iluminação, conhecimento, pregação fiel, recursos abundantes da graça e a companhia de pessoas santas, todas essas coisas são vantajosas e são grandes bênçãos. Felizes os que possuem todas elas. Entretanto, no final de tudo, existe uma coisa sem a qual os privilégios são inúteis: a graça do Espírito Santo. A mulher de Ló teve muitos privilégios, mas ela não tinha graça. Em segundo lugar, vou prosseguir falando sobre o pecado que a mulher de Ló cometeu. A história do seu pecado é transmitida pelo Espírito Santo com simples e poucas palavras. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nada além disso é informado. Algo sério é revelado a respeito dessa história. O resumo e a essência da sua transgressão repousam nessas poucas palavras. A mulher de Ló olhou para trás. Esse pecado parece pequeno aos olhos de muitos. A falha da mulher de Ló parece trivial para ser castigada com tamanha punição. Ouso dizer que esse é o sentimento despertado em alguns corações. Dê-me sua atenção enquanto raciocino com você a respeito desse assunto. Existe algo mais naquele olhar do que se pode perceber à primeira vista. Há mais coisas implícitas nele do que foram anunciadas.
Preste atenção e você poderá ouvi-las. Aquele olhar era algo insignificante, mas revelava o verdadeiro caráter da mulher de Ló. As pequenas coisas, de modo geral, revelam mais sobre a mente de um homem do que as grandes coisas podem revelar. E pequenos sintomas, com frequência, são sinais de doenças letais e incuráveis. O fruto que Eva comeu era algo pequeno, mas comprovou que ela havia decaído de um estado de inocência e que se tornara uma pecadora. Uma rachadura em uma construção parece uma coisa pequena, mas isso prova que o alicerce está cedendo e que toda a estrutura não é segura. Uma simples tosse pela manhã parece uma doença sem importância, mas às vezes é uma evidência de uma fraqueza no organismo e leva a uma tuberculose, o enfraquecimento e a morte. A palha pode mostrar a direção em que o vento sopra, e um olhar pode mostrar a condição corrupta do coração de um pecador, como Mateus 5, 28 diz. Aquele olhar era algo insignificante, mas falava sobre a desobediência interior da mulher de Ló. O mandamento do anjo foi direto e inconfundível: não olheis para trás. Gênesis 19, 17. A mulher de Ló recusou-se a obedecer a este mandamento, mas o Espírito Santo diz que o obedecer é melhor do que sacrificar e que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, em 1 Samuel 15, 22 e 23. Quando Deus fala de forma clara pela sua palavra ou pelos seus mensageiros, a obrigação do homem fica evidente. Aquele olhar era algo insignificante, mas falava da incredulidade soberba da mulher de Ló. Ela parecia duvidar que Deus fosse realmente destruir Sodoma. Parece que ela não acreditava que havia algum perigo ou alguma necessidade para aquela fuga apressada. Entretanto, sem fé é impossível agradar a Deus, como está em Hebreus 11, 6. No momento em que um homem começa a pensar que sabe mais do que Deus e que Deus não tem a intenção de fazer quando faz uma ameaça, sua alma corre grande perigo. Quando não podemos ver as razões por detrás do modo de agir de Deus, nossa obrigação é esperar em paz e crer. Aquele olhar era algo insignificante, mas falava do amor secreto que a mulher de Ló tinha pelo mundo. Seu coração estava em Sodoma, embora seu corpo estivesse fora da cidade. Ela havia deixado suas paixões para trás ao fugir de seu lar. Seus olhos voltaram-se para o lugar onde estava o seu tesouro, assim como a agulha da bússola se volta para o polo. E este foi o ponto crucial do seu pecado. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, diz Tiago 4,4. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, diz 1 João 2,15. Peço uma atenção especial por parte de vocês para esses pontos de nosso assunto. Creio que ele é o ponto para o qual o Senhor Jesus, de modo particular, pretende dirigir nossa mente. Creio que ele quer que observemos que a mulher de Ló estava perdida por ter olhado para trás em direção ao mundo. Houve um tempo em que sua fé foi satisfatória e plausível, mas, na verdade, ela nunca abandonou o mundo. Houve um tempo em que ela parecia estar a caminho da segurança, mas mesmo então, os seus pensamentos mais escondidos e profundos estavam nas coisas do mundo. O enorme perigo que o mundanismo traz é a lição que o Senhor Jesus quer que aprendamos. Que todos nós possamos ter olhos para ver e coração para compreender. Creio que nunca houve um tempo em que as advertências contra o mundanismo fossem tão necessárias para a Igreja de Cristo como no presente momento. Dizem que toda época tem a sua própria epidemia de doença. A epidemia a que as almas dos crentes estão sujeitas no momento é o amor ao mundo. Esta é a peste que se propaga nas trevas e a mortandade que assola ao meio-dia, como está no Salmo 91,6. Ela a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos, como está em Provérbios 7,26. Quero levantar uma voz de advertência e tentar despertar a consciência dormente de todo aquele que professa ter um verdadeiro cristianismo. Quero exclamar em alta voz: lembre-se do pecado da mulher de Ló. Ela não era assassina, não era adúltera, não era ladra, porém ela professava ter uma religião e olhou para trás. Há milhares de pessoas batizadas nas igrejas que são contrárias à imoralidade e à infidelidade, mas que ainda são vítimas do amor ao mundo. Há milhares de pessoas que correm bem por uma estação e dão a impressão que vão chegar ao céu, mas que, algum tempo depois, desistem da corrida e voltam as costas para Cristo completamente.
E o que fez com que elas desistissem? Elas descobriram que a Bíblia não era verdade? Elas descobriram que Jesus falhou em cumprir sua palavra? Não, de forma alguma. Elas contraíram a doença contagiosa. Elas estão infectadas com amor ao mundo. Rogo a todo ministro evangélico, verdadeiro e sincero, peço a ele que olhe para a sua congregação. Rogo a todo cristão que já é crente há alguns anos, peço a ele que olhe para o seu círculo de amigos, círculo de amizades. Estou certo de que falo a verdade. Está mais do que na hora de lembrarmos do pecado da mulher de Ló. Quantos filhos de famílias cristãs começam bem e terminam mal? Nos dias da sua infância, eles parecem ser repletos de religiosidade. Eles podem repetir textos e hinos em abundância. Eles têm sentimentos espirituais e convicção de pecado. Professam ter amor ao Senhor Jesus e desejam buscar o céu. Têm prazer em ir à igreja, ouvir os sermões. Dizem coisas que seus pais carinhosos guardam no coração como indicação da graça. Fazem coisas que levam seus parentes a dizer: que virá a ser, pois, este menino? Mas é lamentável como sua bondade desvanece como uma nuvem da manhã e desaparece como orvalho. O menino torna-se um jovem e com nada mais se importa além de divertimentos, campos de esportes, festas e exageros. A menina torna-se uma mulher e não se importa com mais nada além de roupas, companhias animadas, leitura de romances e festas. E onde está aquela espiritualidade que uma vez pareceu tão promissora? Ela se foi, está enterrada, foi inundada pelo amor ao mundo. Eles seguem as pegadas da mulher de Ló. Eles olham para trás. Quantas pessoas casadas há que aparentemente desempenham bem o seu cristianismo, até que seus filhos começam a crescer e elas abandonam tudo. Nos primeiros anos do seu casamento, elas parecem seguir a Cristo com diligência e dão testemunho de uma boa confissão de fé, participam da pregação do Evangelho com regularidade, são frutíferas nas boas obras, nunca são vistas na companhia de pessoas fúteis e dissolutas. Sua fé e sua prática são sadias e caminham lado a lado. Mas é lamentável como a ferrugem espiritual geralmente sobrevém àquela casa quando a jovem família começa a envelhecer e os filhos e as filhas precisam progredir na vida. Um fermento do mundanismo começa a aparecer em seus hábitos, em suas vestimentas, em suas diversões e na maneira como usam o tempo. Eles não são mais tão rigorosos quanto ao tipo de companhias que mantêm e nem quanto aos lugares que visitam. Onde está a firme linha divisória que eles antes observavam? Onde está a inabalável abstinência dos divertimentos mundanos e pecaminosos que uma vez marcaram sua trajetória? Tudo é esquecido, tudo é deixado de lado como um almanaque velho. Uma mudança lhes sobrevém, o espírito do mundo toma posse de suas vidas, eles seguem as pegadas da mulher de Ló, eles olham para trás. Quantas mulheres jovens parecem amar a verdade resoluta até que chegam aos seus 20, 21 anos e deixam tudo. Até esse ponto de suas vidas, sua conduta em relação às questões espirituais é tudo aquilo que se pode desejar. Elas mantêm hábitos de oração em particular, leem a palavra com diligência, visitam, quando têm oportunidade, ensinam na escola dominical, quando é possível, contribuem com as necessidades materiais e espirituais dos outros, gostam de amigos cristãos, amam falar sobre assuntos da Bíblia, escrevem cartas cheias de expressões e experiências espirituais, mas é lamentável a frequência com que elas demonstram ser tão instáveis como a água e são arruinadas pelo amor ao mundo. Pouco a pouco, elas vão apostatando e perdem seu primeiro amor. Pouco a pouco, as coisas visíveis empurram as coisas invisíveis para fora das suas mentes. E, semelhante a uma praga de gafanhotos, devoram todo o verde de suas almas. Passo a passo, recuam da posição decidida que uma vez sustentaram. Elas deixam de ser zelosas pela sã doutrina, fingem que acham que é falta de amor pensar que uma pessoa é mais piedosa do que a outra. Elas inventam que tentar se separar dos costumes da sociedade é um ato de exclusão. Pouco tempo depois, entregam seus afetos a um homem que não tem a menor pretensão de servir ao Senhor. No fim, elas abandonam os últimos vestígios do seu cristianismo, tornando-se filhas do mundo por completo. Elas seguem as pegadas da mulher de Ló. Elas olham para trás.
Quantos congregantes há em nossas igrejas que durante algum tempo foram zelosos e fervorosos em professar sua fé e agora se tornaram entorpecidos, formais e frios? Houve um tempo em que não parecia haver alguém mais animado em seu cristianismo do que eles. Ninguém era tão diligente em exercer os meios de graça quanto eles. Ninguém era tão ansioso para promover a causa do Evangelho e tão pronto para toda boa obra. Ninguém era tão grato pelas instruções espirituais. Ninguém aparentemente tinha tanto desejo de crescer na graça, mas agora, infelizmente, tudo parece ter mudado. O amor pelas outras coisas tomou posse dos seus corações e sufocou a boa semente da palavra de Deus. O dinheiro do mundo, as recompensas do mundo, a literatura do mundo, as horas do mundo agora têm o primeiro lugar em suas afeições. Converse com eles e você ficará sem respostas quanto às coisas espirituais. Note a sua conduta diária e você não verá zelo pelo reino de Deus. Eles de fato possuem uma profissão de fé e uma religiosidade vazia, um cristianismo nominal. A primavera da sua religião interior secou-se e se foi. O fogo da sua máquina espiritual se apagou e esfriou. O mundo extinguiu a chama que uma vez flamejara de forma tão intensa. Eles têm seguido as pegadas da mulher de Ló. Eles têm olhado para trás, porque nunca na verdade tiveram seus corações fixos na beleza de Cristo. Quantos ministros há que trabalham arduamente em sua profissão de fé por alguns anos e depois se tornam preguiçosos e indolentes por causa do amor a este mundo presente? No início do ministério, eles de boa vontade se gastam e se deixam gastar por Cristo. Eles instam, quer seja oportuno, quer não. Sua pregação é viva e sua igreja recebe bom alimento. Suas igrejas são bem cuidadas, reuniões de oração, estes são os seus deleites semanais. Mas é lamentável a frequência com que eles, tendo começado no espírito, agora estão na carne, e de modo semelhante a Sansão, tiveram sua força removida no colo daquela Dalila, o mundo. Eles preferem uma vida rica, casam-se com uma mulher mundana, ficam inchados de orgulho e negligenciam o estudo e a oração. Uma geada intensa queima os botões da espiritualidade que antes pareciam tão promissores. Sua pregação perde o fervor e o poder. Seus trabalhos começam a diminuir cada vez mais. As companhias com quem se misturam tornam-se cada vez menos selecionadas. O tom de suas conversas torna-se mais mundano. Eles param de desconsiderar a opinião do homem, da cultura. Eles se embebem de um medo mórbido dos pontos de vista extremista, entre aspas, e se enchem de um temor cauteloso de ofender os outros, o mundo, a cultura. E no final, o homem que durante algum tempo parecia ser o verdadeiro sucessor dos apóstolos e um bom soldado de Cristo, está apegado à borra do seu vinho, como está em Sofonias 1:12, como se fosse um jardineiro, um agricultor ou alguém que janta em um restaurante, através de quem ninguém é confrontado e ninguém é salvo. Sua igreja não ouve mais a verdade, sua influência definha, o mundo o deixa de pés e mãos atados. Ele tem seguido as pegadas da mulher de Ló, ele tem olhado para trás. É triste falar sobre essas coisas, entretanto, é muito mais triste vê-las. É triste observar como cristãos podem cegar sua consciência através de argumentos plausíveis sobre esse assunto e, na verdade, defender o mundanismo ao falarem das obrigações que seus cargos requerem, das cortesias da vida e da necessidade de terem uma religião influente e ser influentes e relevantes para a sua cultura. É triste ver como tantos navios imponentes partem para a longa travessia da vida com todas as perspectivas de sucesso e quando a rachadura desse mundanismo rompe seus cascos, submergem com toda a sua carga, ao mesmo tempo em que avistam com clareza o porto seguro. O mais triste de tudo é observar como muitos, por causa deste amor ao mundo, iludem a si mesmos com a ideia de que está tudo bem com a sua alma, quando na verdade tudo está errado. Eles já têm os seus cabelos grisalhos aqui e ali, mas não percebem isso. Eles começam como Jacó, Davi e Pedro e provavelmente terminam com Esaú, Saul e Judas Iscariotes. Começam com Ruth, Ana, Maria e Pérside e provavelmente terminam com a mulher de Ló. Guarde-se de um cristianismo de coração dividido. Cuidado para não seguir a Cristo por motivos secundários.
para agradar parentes e amigos, para manter os costumes do lugar ou da família com quem você reside, para ser respeitável e ter a reputação de ser uma pessoa espiritual. Siga a Cristo por causa de Cristo, se é que você o segue. Seja constante, seja verdadeiro, seja honesto, seja sensato, não tenha um coração dividido. Se é que você tem um cristianismo, um evangelho, deixe que esse evangelho seja verdadeiro. Preste atenção para não pecar o pecado da mulher de Ló. Guarde-se de qualquer suposição de que você poderá ir longe na religiosidade e na tentativa secreta de manter um bom relacionamento com o mundo. Não quero que nenhum de vocês se torne um eremita, um monge ou uma freira. Quero que cada um cumpra sua verdadeira obrigação naquela posição para a qual foi chamado por Deus. Entretanto, quero persuadir a todo cristão que deseja ser feliz sobre a imensa importância de não fazer acordo entre Deus e o mundo. Não tente fazer uma barganha injusta, como se você desejasse dar a Cristo o mínimo possível do seu coração e manter o máximo possível das coisas desta vida. Tome cuidado para não se frustrar querendo ganhar além do que é possível e acabar sem nada, acabar perdendo tudo. Ame ao Senhor com todo o seu coração e mente e alma e força. Busque primeiro o reino de Deus e creia que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Preste atenção para não se tornar uma cópia do personagem criado por John Bunyan, o Senhor Duas Caras, por causa de sua felicidade, por causa da sua utilidade, por causa da sua segurança, por causa da sua alma. Guarde-se do pecado da mulher de Ló. Esta é uma palavra solene de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, como está em Lucas 9:62. Agora, por fim, vou falar do castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. As Escrituras descrevem seu fim com simples e poucas palavras. É dito que ela olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19:26. Um milagre foi feito para executar o julgamento de Deus sobre esta mulher culpada. A mesma mão toda poderosa que primeiramente concedeu-lhe a vida, tomou aquela vida em um piscar de olhos. De carne e sangue com vida, ela converteu-se em uma estátua de sal. Aquele foi um fim terrível para uma alma. A morte é algo solene em qualquer momento. Morrer em meio a amigos e parentes amáveis, morrer de modo calmo e silencioso em uma cama, morrer com as orações dos homens piedosos ainda ressoando nos ouvidos, morrer com uma boa esperança por causa da graça, com a plena segurança de salvação, dependendo do Senhor Jesus Cristo, apoiado nas promessas do Evangelho, mesmo nesses casos, morrer é um assunto sério. Mas morrer de repente e de uma hora para outra, no momento exato em que se está cometendo o pecado, morrer em plena saúde e vigor, morrer pela intervenção direta de um Deus irado, isso é realmente terrível. Contudo, esse foi o fim da mulher de Ló. Esse foi o fim desesperador para uma alma. Existem casos em que uma pessoa pode crer, por assim dizer, contra a esperança, a respeito da alma de alguém que vemos ir para o túmulo. Tentamos nos persuadir a nós mesmos de que aquele pobre irmão ou irmã que partiu pode ter se arrependido para a salvação em algum momento e ter agarrado na orla do vestido de Cristo em seu último momento. Apelamos para as misericórdias de Deus, lembramos do poder do Espírito, pensamos no caso do ladrão arrependido, cochichamos para nós mesmos que a obra salvadora pode tê-lo alcançado em algum momento no qual a pessoa moribunda não tem forças para dizer mais nada. Entretanto, existe um fim para todas as esperanças desse tipo quando uma pessoa morre de forma repentina, no exato momento em que está vivendo uma vida que não honra a Deus. A caridade em si não pode dizer nada quando a alma é intimada a comparecer ao tribunal, quando está em meio à perversidade, sem tempo sequer para pensar. Tal foi o fim da mulher de Ló. Foi um fim desesperador. Ela foi para o inferno. No entanto, notar bem essas coisas é algo bom para todos nós. É bom sermos lembrados de que Deus pode punir de forma repentina aqueles que pecam deliberadamente e que grandes privilégios, quando usados de forma errada, trazem grande ira sobre a alma. O faraó viu todos os milagres que Moisés executou. Corá, Dotã e Abirão ouviram Deus falando no Monte Sinai. Ofne e Finéias eram filhos do sumo sacerdote de Deus. Saul presenciou a plenitude do ministério de Samuel.
Acabe, com frequência, era admoestado pelo profeta Elias. Absalão desfrutou do privilégio de ser um dos filhos de Davi. Belsazar teve o profeta Daniel ao lado da sua porta. Ananias e Safira se uniram à igreja nos dias em que os apóstolos operavam milagres. Judas Iscariotes era um companheiro escolhido do próprio Senhor Jesus Cristo. Contudo, todos eles pecaram de forma arrogante contra a verdade e o conhecimento. E todos eles foram quebrantados de repente, sem que houvesse cura. Eles não tiveram tempo e nem lugar para arrependimento. Da mesma maneira como viveram, morreram. No mesmo estado em que estavam, foram levados rapidamente para se encontrar com Deus. Eles se foram carregando todos os seus pecados sobre si, irremissíveis e regenerados e indubitavelmente inapropriados para o céu. E mesmo depois de mortos, ainda falam. Eles nos dizem, do mesmo modo que a mulher de Ló, que pecar contra a verdade é algo perigoso, que Deus odeia o pecado e que o inferno é real. Sinto-me constrangido a falar abertamente com vocês sobre o assunto do inferno. Me permita usar a oportunidade que a mulher de Ló nos proporciona. Creio que já chegou a hora em que é realmente um dever falar claramente sobre a veracidade e a eternidade do inferno. Uma enxurrada de falsas doutrinas tem irrompido sobre nós ultimamente sobre esse assunto. Os homens estão começando a dizer que Deus é misericordioso demais para punir as almas para sempre, e que o amor de Deus é mais profundo do que o inferno, e que toda a humanidade, não importando o quão perversos e ímpios alguns possam ser, será salva mais cedo ou mais tarde. Somos convidados a deixar as antigas veredas do cristianismo apostólico. Dizem que a visão de nossos pais a respeito do inferno, do diabo e do castigo é obsoleta e fora de moda. Temos de adotar aquilo que é chamado de teologia do amor, entre aspas, e tratar do inferno como sendo uma fábula pagã ou uma história de bicho-papão para assustar crianças e tolos. Contra este falso ensino em particular, quero protestar, por mais dolorosa, triste e desoladora que essa discussão possa ser. Não devemos evitar ou nos recusar a encarar este assunto. Eu, particularmente, estou decidido a manter a velha posição e a afirmar continuamente a veracidade e a eternidade do inferno. Acredite, esta não é uma mera questão de especulação. Ela não pode ser classificada como uma disputa de liturgias e formas de governo de igreja. Não é uma questão de mistério e das nossas discussões sobre escatologia. Esta é uma questão que se encontra, de fato, no alicerce de todo o Evangelho. Todos os atributos de Deus, sua justiça, sua santidade, sua pureza estão envolvidas nessa questão. Estão em jogo a necessidade de fé pessoal em Jesus Cristo e a santificação do Espírito Santo. Permita que a velha doutrina a respeito do inferno seja subvertida e todo o sistema do cristianismo será desestabilizado, desajustado, desestruturado e entrará em colapso. Acredite, esta questão não é do tipo que nos obriga a recuar diante das teorias e invenções dos homens. As Escrituras falam de forma clara e detalhada sobre o inferno. Eu defendo que é impossível lidar com a Bíblia de maneira honesta e evitar as conclusões a que ela nos levará a respeito desse ponto. Se as palavras significam alguma coisa, então tal lugar chamado inferno existe. Se os textos devem ser interpretados de forma razoável, então existem aqueles que serão lançados no inferno. Se a linguagem possui algum sentido, o inferno é para sempre. Creio que o homem que encontra argumentos para escapar das evidências bíblicas sobre esse assunto chegou a um estado mental em que o seu raciocínio é inútil. De minha parte, argumentar que a Bíblia não ensina sobre a veracidade e a eternidade do inferno é tão absurdo quanto argumentar que nós não existimos. Guarde bem em sua mente que a mesma Bíblia que ensina que Deus, em sua misericórdia e compaixão, enviou Cristo para morrer pelos pecadores, também ensina que Deus odeia o pecado e que por causa dele e por causa da sua natureza deve punir todo aquele que se apega ao pecado e não está em seu Filho. Ele providenciou a salvação e todo aquele que não está nela está perdido. O mesmo capítulo que declara Deus amou o mundo de tal maneira também declara que o incrédulo permanece sob a ira de Deus. João 3,16, João 3,36. O mesmo evangelho que vem ao mundo com as novas abençoadas, quem crer e for batizado será salvo, ao mesmo tempo proclama, quem porém não crer será condenado. Marcos 16:16. Guarde bem em sua mente que Deus nos tem dado provas sobre prova
na Bíblia de que ele punirá os de coração endurecido e os descrentes, e que tomará vingança dos seus inimigos, ao passo que mostrará misericórdia àqueles que ele chama em Cristo. O afogamento do mundo todo pelo dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra pelo fogo, a derrota de Faraó e suas hostes no Mar Vermelho, o julgamento de Corá, Dotã, Abirão, a completa destruição das 7 nações de Canaã, tudo isso ensina a mesma verdade terrível. Tudo isso são sinais e advertências de que não podemos provocar a Deus. Deus disse que se o homem pecasse, morreria. Nossos cemitérios todo dia contam para nós que ele não estava brincando. Essas coisas têm a intenção de levantar a ponta da cortina que encobre as coisas que hão de vir e de nos lembrar de que a ira de Deus existe. Elas nos dizem de forma clara que os perversos serão lançados no inferno. Salmo 9, 17. C. Guarde bem em sua mente que o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem mais falou sobre a veracidade e a eternidade do inferno. A parábola do rico e Lázaro contém coisas que deveriam fazer os homens estremecerem. E não foi só isso. Não houve lábios que usassem tantas palavras para descrever os horrores do inferno como os lábios daquele que falava como nenhum homem jamais falou, o qual disse: a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. Inferno, fogo do inferno, a condenação do inferno, condenação eterna, ressurreição do juízo, fogo eterno, o lugar de tormento, destruição, trevas exteriores, o verme que nunca morre, o fogo que não se apaga, o lago de pranto, choro e ranger de dentes, castigo eterno. Exatamente estas são as palavras que o próprio Senhor Jesus empregou. Fora com essas besteiras de que as pessoas falam hoje em dia, as quais nos dizem que os ministros do Evangelho nunca devem falar sobre o inferno. Eles só demonstram sua própria ignorância ou sua própria desonestidade ao falarem de tal maneira. Nenhum homem pode ler os evangelhos de forma honesta e não enxergar que aquele que deseja seguir o exemplo de Cristo deve falar sobre o inferno. D. Em último lugar, guarde bem em sua mente que as ideias confortadoras que as Escrituras nos dão a respeito do céu chegam ao fim uma vez que neguemos a veracidade e a eternidade do inferno. Não existe uma residência futura separada para aqueles que morrem na perversidade e na impiedade. Todos os homens, após a morte, estarão juntos e misturados em uma multidão confusa, porque se assim for, o céu não será céu, afinal. É completamente impossível que duas pessoas habitem felizes juntas se não estiverem de acordo. Haverá um tempo em que os termos inferno e céu deixarão de existir. Os perversos, após eras de miséria, serão aceitos no céu, porque se assim for, a necessidade da santificação do Espírito será lançada fora e desprezada. Tenho lido que os homens podem ser santificados e preparados para o céu enquanto estão na terra. Não tenho lido nada sobre algum tipo de santificação no inferno. Fora com essas teorias sem fundamento que estão em desacordo com as Escrituras. A eternidade do inferno é tão claramente afirmada na Bíblia quanto a eternidade do céu. Uma vez que você admita que o inferno não é eterno, estará também dizendo que o céu não é eterno. A mesma palavra grega usada na expressão castigo eterno é a palavra usada pelo Senhor Jesus na expressão vida eterna e pelo apóstolo Paulo na expressão Deus eterno, em Mateus 25, 46 e Romanos 16, 26. Sei que tudo isso pode soar mal a muitos ouvidos sensíveis dos nossos dias. Isso não me admira. Entretanto, a única pergunta que precisamos fazer é esta: isto é bíblico? Isto é verdadeiro? Eu declaro com firmeza que sim, e afirmo que muitos que se dizem cristãos precisam ser lembrados sempre de que eles podem estar perdidos e ir para o inferno. Sei que é fácil negar todo o ensino claro a respeito do pecado e fazê-lo odioso através de nomes hostis. Sempre ouço os termos visão de mente curta, noção antiquada, teologia do enxofre e outras coisas semelhantes. Com frequência, dizem que o que se deseja hoje em dia é uma visão tolerante. Desejo ser tão tolerante quanto a Bíblia, nem mais nem menos. Eu digo que quem tem uma teologia de mente curta é aquele que remove tais trechos da Bíblia, à medida que eles desagradam aos seus desejos naturais e à nossa cultura, e rejeitam qualquer porção do conselho de Deus.
Deus sabe que nunca falo sobre o inferno sem sentir dor e tristeza. Eu ofereceria com alegria a salvação ao pior dos pecadores. Eu, de boa vontade, diria à pessoa mais vil e devassa da humanidade em seu leito de morte: arrependa-se e crê em Jesus e será salvo. Contudo, Deus proíbe que eu oculte dos homens mortais que as Escrituras revelam tanto o inferno como o céu e que o Evangelho ensina que o homem tanto pode perder-se como ser salvo. A sentinela que fica em silêncio quando vê o fogo é culpada de negligência grave. O médico que nos diz que estamos indo bem, quando na verdade estamos morrendo, é um amigo falso. E o pastor que oculta o inferno do seu povo em seus sermões não é um homem fiel nem amoroso. Que amor há em se ocultar qualquer porção da palavra de Deus? O amigo mais amoroso é aquele que me diz a extensão total do perigo em que eu me encontro. Onde está a utilidade de se ocultar o futuro das pessoas impenitentes e ímpias? Se não lhe dissermos que a alma que pecar, essa morrerá, será o mesmo que ajudar o diabo. Quem sabe se a negligência desprezível de muitas pessoas batizadas não surge exatamente disso, do fato de elas nunca terem sido claramente ensinadas a respeito do inferno. Na verdade, acho que muitos de nós somos culpados nessa questão. Existe uma ternura mórbida em nosso meio que não é a ternura de Cristo. Temos falado da misericórdia, mas não do julgamento. Temos pregado muitos sermões a respeito do céu, mas poucos sobre o inferno. Temos sido levados pelo medo desprezível de sermos chamados de fracos, vulgares e fanáticos. Temos nos esquecido de que quem nos julgará é o Senhor e de que o homem que ensina a mesma doutrina que Cristo ensinava não pode estar errado. Se você é um cristão bíblico, saudável, imploro que tome cuidado com qualquer pastor que não pregue de forma clara sobre a veracidade e a eternidade do inferno. Tal pastor pode ser agradável e ser como um lenitivo, mas é mais provável que ele o embale para dormir do que o leve a Cristo ou edifique a sua fé. É impossível deixar de fora alguma porção da verdade de Deus sem corromper toda ela. Dê-me uma pregação que não oculte absolutamente nada daquilo que Deus revelou. Você pode achar que isso é severo e cruel. Você pode nos dizer que assustar as pessoas não é a maneira de fazer o bem para elas. Mas está se esquecendo de que o maior objetivo do Evangelho é persuadir os homens a fugirem da ira vindoura, e que é inútil esperar que os homens fujam a menos que estejam realmente com uma visão do que está diante deles. Seria bem melhor para muitos cristãos professos que eles estivessem mais amedrontados com respeito às suas almas do que eles estão neste momento. Se você deseja ser um cristão saudável e verdadeiro, considere com certa frequência como será o seu fim. Ele será de felicidade ou de miséria? Ele será a morte do justo ou a morte sem esperança, como foi a morte da mulher de Ló? Você não pode viver para sempre. Tem de haver um fim algum dia. Um dia, o último sermão será ouvido. Um dia, a última oração será proferida. Um dia, o último capítulo da Bíblia será lido. As intenções, os desejos, as esperanças, os planos, as soluções, as dúvidas, as hesitações, no final, tudo acabará. Você terá de deixar este mundo para encontrar-se com um Deus Santo. Que você seja sábio, que você considere o seu futuro fim. Você não pode ficar brincando para sempre. Virá um dia em que precisará ser sério. Você não pode adiar as coisas que dizem respeito à sua alma para sempre. Virá um dia em que terá de prestar contas a Deus. Você não poderá estar sempre cantando e dançando e comendo e bebendo e se enfeitando e lendo e rindo e gracejando e maquinando e planejando e ganhando dinheiro. Os insetos do verão não estarão em metamorfose para sempre diante da luz do sol. Uma noite muito fria virá no final e fará cessar sua metamorfose para sempre. O mesmo se dará com você. Você pode adiar a verdade agora e recusar os conselhos dos ministros de Deus, mas a viração do dia está se aproximando, quando Deus virá falar com você. E qual será o seu fim? Será um fim desesperador, assim como o fim da mulher de Ló? Eu suplico pelas misericórdias de Deus que você encare essa questão de modo franco. Rogo que você não reprima sua consciência com esperanças vagas acerca das misericórdias de Deus, enquanto seu coração estiver apegado ao mundo.
Imploro que você não abafe a voz das convicções através de fantasias infantis a respeito do amor de Deus, enquanto seus modos e hábitos diários demonstram claramente que o amor do Pai não está em você. De fato, existe misericórdia em Deus, como um rio, mas é para aqueles que estão em Cristo, os quais foram levados ao verdadeiro arrependimento, foram regenerados. Em Deus existe um amor pelos pecadores, o qual é indizível e insondável, mas este amor é para aqueles que estão em Cristo e o seguem. Aqueles que o Pai deu ao seu Filho na eternidade e vai chamar no tempo. Procure se interessar por este amor, rompa com todo o pecado conhecido, saia do mundo com coragem, clame a Deus em oração com toda a força, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo de forma completa e sem reservas, hoje e por toda a eternidade. Desembarace-se de todo o peso, não se apegue a nada que interfira na salvação da sua alma, por mais que isso seja precioso. Abandone todas as coisas que estejam entre você e o céu, por mais valiosas que sejam. Este mundo é um navio naufragado que está afundando rapidamente sob os seus pés. A única coisa necessária é encontrar um lugar no bote salva-vidas e chegar à costa com segurança. Procurai com diligência confirmar a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 1,10. Aconteça o que acontecer à sua casa e às suas propriedades, procure ter a certeza do céu. É 1.000.000 de vezes melhor ser escarnecido e tido por extremista neste mundo do que sair do meio de um ajuntamento de pessoas e ir para o inferno e terminar como a mulher de Ló. E agora deixe-me concluir oferecendo algumas perguntas a todos vocês, a fim de gravar este assunto em suas consciências. Vocês têm visto a história da mulher de Ló, seus privilégios, seu pecado e seu fim. Você tem sido informado sobre a inutilidade dos privilégios sem o dom do Espírito Santo, sobre o perigo do mundanismo e sobre a veracidade do inferno. Permita-me finalizar tudo isso com alguns apelos diretos ao seu próprio coração. Nesses dias de muito esclarecimento, conhecimento e profissão de fé, desejo estabelecer um sinal de alerta para preservar as almas do naufrágio. Eu ficaria contente em fixar uma boia no leito do rio por onde passam todos os viajantes espirituais e pintar sobre ela: lembrai-vos da mulher de Ló. Você está despreocupado com o advento da segunda vinda de Cristo? É lamentável, mas muitos estão. Eles vivem como os homens de Sodoma e os homens dos dias de Noé. Eles comem e bebem e plantam e constroem e se casam e dão-se em casamento e comportam-se como se Cristo nunca fosse voltar ou eles morrer. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado. Lembre-se da mulher de Ló. Você é indiferente e frio em seu cristianismo? É lamentável, mas muitos são. Eles tentam servir a 2 senhores. Eles se esforçam para continuar sendo amigos de Deus e das riquezas. Assim como o morcego, que não é ave nem rato, eles querem ser morcegos espirituais e não conseguem ser uma coisa nem outra. Eles não são completamente cristãos, mas não são completamente mundanos. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado. Lembre-se da mulher de Ló. Você está cocheando entre 2 pensamentos e está disposto a voltar para o mundo? É lamentável, mas muitos estão. Secretamente, eles têm medo da cruz. Eles têm aversão aos problemas e à reprovação do mundo à sua vida espiritual. Eles se enfastiariam do deserto e do maná e de bom grado voltariam ao Egito se pudessem fazê-lo. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado. Lembre-se da mulher de Ló. Você está acalentando algum pecado persistente? É lamentável, mas muitos estão. Eles vão longe professando ter uma fé, eles fazem muitas coisas corretas e são bem parecidos com o povo de Deus. Mas sempre há um mau hábito preferido, o qual eles não podem arrancar dos seus corações. O mundanismo secreto, ou o amor ao dinheiro, ou a lascívia, estão grudadas a eles como suas próprias peles. Eles estão desejosos de ver todos os seus ídolos quebrados, exceto um. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado. Lembre-se da mulher de Ló. Você está brincando com alguns pecadinhos? É lamentável, mas muitos estão. Eles abraçam as doutrinas essenciais do Evangelho, evitam toda a devassidão grosseira ou a transgressão notória da lei de Deus,
mas são exageradamente descuidados com relação às pequenas incoerências e exageradamente prontos a dar desculpas por causa delas. Eles nos dizem: isso é uma pequena falta de controle ou uma imprudência mínima, ou uma pequena negligência, ou um esquecimento insignificante. Deus não leva em conta questões insignificantes como essas. Ninguém é perfeito e Deus nunca irá exigir que sejamos. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado, lembre-se da mulher de Ló. F. Você está descansando em seus privilégios religiosos? É lamentável, mas muitos estão. Eles desfrutam da oportunidade de ouvir o Evangelho sendo pregado regularmente e participam das ordenanças e dos meios da graça e se assentam na borra do vinho. Eles parecem estar ricos e abastados sem precisar de coisa alguma, como diz Apocalipse 3,17, quando na verdade não possuem verdadeira fé, nem graça, nem inclinação para as coisas espirituais, nem retidão para irem para o céu. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado, lembre-se da mulher de Ló. G. Você está confiando em seu conhecimento? É lamentável, mas muitos confiam. Eles não são ignorantes como os demais homens. Eles conhecem a diferença entre a doutrina verdadeira e a falsa. Eles podem discutir, podem debater, podem argumentar, podem citar textos, contudo, durante todo esse tempo, ainda não são convertidos e ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado, lembre-se da mulher de Ló. H. Você professa ser cristão e ainda assim está apegado ao mundo? É lamentável, mas muitos estão. Eles almejam ser chamados de cristãos. Eles apreciam ter a reputação de sérios, resolutos, respeitáveis, de pessoas que são frequentes na igreja, mesmo que durante todo o tempo suas vestimentas, seus gostos, suas companhias e seus divertimentos digam claramente que eles são do mundo. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado, lembre-se da mulher de Ló. E você está confiante de que irá se arrepender em seu leito de morte? É lamentável, mas muitos estão. Eles sabem que ainda não são aquilo que deveriam ser. Eles ainda não nasceram de novo e não estão preparados para morrer. Entretanto, eles iludem a si mesmos com a ideia de que quando sua última doença chegar, eles terão tempo para se arrepender e se agarrar a Cristo, deixando o mundo perdoados, santificados e aptos para ir para o céu. Eles se esquecem que as pessoas costumam morrer de uma hora para outra, de forma geral, morrem da mesma maneira como viveram antes. E se esquecem que o verdadeiro arrependimento é um dom da graça de Deus, que Ele não está à nossa disposição para dar quando nós quisermos. Nós devemos buscar enquanto é tempo. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado. Lembre-se da mulher de Ló. Esaú procurou com lágrimas um lugar de arrependimento e não encontrou. J. Você pertence a uma igreja evangélica? Muitos pertencem. E é lamentável que não possam ir muito além disso. Eles ouvem a verdade domingo após domingo e permanecem tão endurecidos quanto uma pedra de moinho. Sermão após sermão ressoa em seus ouvidos. Mês após mês, eles são convidados a se arrepender, a crer, a ir a Cristo, a viverem para a glória dele. Ano após ano se passa e eles não são transformados. Eles mantêm seus assentos para ouvir o ensino de seu pregador preferido e também mantêm seus pecados favoritos. Se você é alguém desse tipo, eu hoje lhe digo: tenha cuidado, lembre-se da mulher de Ló. Que essas palavras solenes do nosso Senhor Jesus Cristo sejam gravadas de modo profundo em nosso coração, que elas nos despertem quando nos sentirmos sonolentos, que elas nos vivifiquem quando nos sentirmos mortos, que nos estimulem quando nos sentirmos entorpecidos, que nos aqueçam quando nos sentirmos frios, que elas sejam a espora que nos apresse quando estivermos recuando e seja o nosso freio para nos fazer parar quando estivermos nos desviando, que seja o nosso escudo para nos defender quando Satanás lançar tentações repentinas ao nosso coração e uma espada para lutar quando ele nos disser de modo atrevido: abandone a Cristo, volte para o mundo e siga-me. Que possamos dizer em tais horas de provação: minha alma, lembra-te das advertências do teu Salvador. Minha alma, esqueceste de suas palavras? Minha alma, lembra-te da mulher de Ló. Amém, queridos. Amém. Venha,
se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Vem